Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula para o EAD Vídeo. Eu sou o professor William. Cumprir alguns cursos extracurriculares para cumprir essas horas. E hoje nós vamos tratar da resolução dos exercícios da semana 2. Vamos lá. Questão 1. No mundo atual, a internet constitui estrategicamente um grande percentual de negócios de qualquer empresa. Impossível web institucional. Odiernamente, a aplicação web é a grande alavanca da maioria das empresas por meio de diversos tipos de aplicações, como os e-commerce ou o comércio digital. Com base no exposto, assinale a alternativa correta em relação a uma aplicação web. Aí as alternativas são: A. O protocolo de navegação para aplicação web é o Internet Protocol de camada de rede do modelo de referências de camadas. Esse protocolo garante com frequência o usuário ao navegar pela web está fazendo uma requisição a um servidor via web post, o método padrão do protocolo de navegação web. C. Clique em links, o usuário faz uma requisição ao servidor. D. Uma aplicação web é armazenada em um servidor conhecido como Servidor de Resolução de Domínios, DNS, que tem a finalidade de responder às requisições. E os links de navegação de uma aplicação web retornam qualquer coisa ao usuário, pois dependem dos dados armazenados no banco de dados. Vamos justificar a cada uma. Quanto à alternativa A, pessoal, o protocolo de navegação web utilizado para navegação web é o HTTP, não é o Internet Protocol. Então, nós temos o erro aí, que em vez dele falar HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol, ele citou Internet Protocol, que é o IP. Então, o HTTP, que é responsável pela comunicação entre o navegador, cliente e o servidor web. E quanto a B, é falsa, porque o método padrão, pessoal, para requisição no web é o GET, tá? Não é o método POST. O método GET que é utilizado para solicitar método POST, ele serve para enviar dados para o servidor, geralmente formulários do web. E quanto a C, por que que ela é verdadeira? Porque a arquitetura cliente-servidor que é realmente utilizada em aplicações web, como nós podemos dizer aí em e-commerce, como ele citou na alternativa, e o cliente, que é a parte do usuário, ele envia requisições ao servidor web para obter as informações necessárias ou executar determinadas ações. E na D, um servidor DNS, ele é responsável por traduzir nomes de domínios em endereço IP e não armazenar aplicações web. As aplicações web, pessoal, elas são armazenadas em servidores do web. E os links de navegação na alternativa E, em uma aplicação web, eles podem retornar várias coisas ao usuário, incluindo as páginas de HTML, imagens, vídeos, e os conteúdos, os links, eles não dependem exclusivamente dos dados armazenados no banco de dados do servidor web. Então, essa aqui é a justificativa da questão 1. Vamos lá. Questão 2. Como as IDEs, que melhoram a qualidade de desenvolvimento de uma aplicação, permitem ao desenvolvedor fazer testes, importar bibliotecas de forma rápida e segura,
além de debug de erros, autocompletar códigos, efetuar uma análise prévia do código, dentre diversas outras funcionalidades. Com base no exposto, assinale a alternativa que apresenta corretamente um artefato que aumenta a produtividade do desenvolvimento web. E a A fala componente de encapsulamento, B, componente de hardware, C, componente de processador, D, componente de desenvolvimento e E, componente de software, que é a alternativa correta. Mas vamos lá. Vamos analisar. Encapsulamento é uma alternativa, pessoal, que ela não está diretamente relacionada com ferramentas de desenvolvimento de aplicação web. Por isso que esse termo objetos, que é o intuito dele é ocultar os detalhes da implementação de uma classe e expor apenas uma interface controlada que você queira ali. Quanto a B, que é o componente de hardware, essa alternativa também se refere ao hardware físico utilizado em um sistema de computação. E isso, o hardware, ele é essencial para o funcionamento de um ambiente de desenvolvimento, mas não se enquadra aqui nessa questão como uma ferramenta específica para aumentar a produtividade do desenvolvimento web. E a alternativa C, componente de processador, também como um dos princípios do componente de hardware de um computador, assim como essa alternativa que nós citamos, a alternativa B, também, embora o processador seja essencial para o funcionamento de um ambiente de desenvolvimento, não é a ferramenta específica para aumentar a produtividade do desenvolvimento web. E na D, componente de desenvolvimento, é uma questão genérica, tá? É uma resposta genérica aqui. Essa alternativa também poderia ser considerada correta na minha opinião. Mas as ferramentas de desenvolvimento que são artefatos que vêm a ser as ferramentas, o componente de software nesse contexto refere-se às ferramentas de desenvolvimento de software como IDEs, né, editores de código, frameworks, diversas bibliotecas. São esses artefatos que aumentam a produtividade do desenvolvedor web, por várias razões, pessoal. Ele facilita o uso, facilita a automação de tarefas repetitivas, tem depuração eficiente, ele suporta as linguagens de tecnologias, tem controle de colaboração e versão e análise de códigos e diversas sugestões aí de código na implementação. Então, por isso que é a alternativa E. Vamos lá. Questão 3. A arquitetura de software é caracterizada pela definição dos componentes e como é a relação entre eles internamente e com outros softwares externos. Quando a complexidade do software aumenta, por boas práticas, faz-se necessária a utilização de uma arquitetura que separa internamente a visualização da parte de persistência de dados, ao ter uma terceira parte controlando as ações para que alterações na visualização não afetem o modelo de dados. Considerando os tipos de arquitetura utilizados no desenvolvimento de uma aplicação web, analise as afirmativas a seguir em relação aos componentes da arquitetura MVC. 1. Model. 2. View. 3. Control. Primeiro, os dados são armazenados no banco de dados e, quando há alterações, notificações, são emitidas na camada de visualização. 2. Quando há ações, como edição, informações são enviadas via comando para modificações do modelo de dados. Terceiro, exibe os dados utilizando uma linguagem de marcação de textos, de modo a gerar uma apresentação no modelo de dados presente. Aí ele fala, assinale a alternativa que correlaciona adequadamente os dois grupos de informação. Se o primeiro está correlacionado com o primeiro ou com o segundo ou com o terceiro, ou o segundo com o primeiro, com o segundo ou com o terceiro,
ou o 3 como primeiro, segundo, terceiro caso. Então, aqui nós temos a relação de primeiro está relacionado com o primeiro, segundo com o terceiro e o 3 com o segundo caso. Mas vamos justificar. A primeira afirmativa, ela está relacionada com o componente model, porque ele representa os dados da aplicação, pessoal, incluindo sua lógica de negócios e interações com os bancos de dados. Quando ocorrem alterações nos dados armazenados no banco de dados, o módulo notifica a view para que ela possa atualizar a interface de usuários comportamento típico da componente model. Por isso, a primeira está relacionada com a model, que é o número 1. A segunda, pessoal, está relacionada com o componente controller, o controle dos usuários, como edições de dados. E eles necessário nos dados e, caso seja necessário, atualizar a view, que é o caso correspondente. Por sua vez, essa afirmação está relacionada ao componente típico do componente controller, que é o caso do terceiro, trace control. O quanto à terceira afirmação, ela está relacionada com a componente view. A view que é responsável para exibir os dados da aplicação ao usuário final, pessoal. Ela utiliza a linguagem de marcação como HTML para criar as interfaces do usuário com base nos dados fornecidos pela model. Portanto, essa afirmação está relacionada ao comportamento típico da componente view, certo? Então, a view é o caso 2 aí. Então, a 2 está relacionado com esse terceiro caso. Certo, pessoal? É isso aí, a questão 3. A questão 3, então, é a 1 com a primeira, a 2 com a terceira e a 3 com a segunda. Alternativa D. Questão 4. O padrão de comunicação de uma aplicação web é o protocolo HTTP. Esse protocolo faz as requisições de páginas aos servidores web. Há diversos servidores web, como o Apache e o IIS da Microsoft. Entretanto, o protocolo HTTP é um protocolo sem estado ou stateless, ou seja, não armazena informações. Levando em consideração o processo de comunicação entre uma aplicação e o servidor web via protocolo HTTP, analise as afirmações a seguir e assinale verdadeiro e falso. Então, a primeira. Um cookie é utilizado no desenvolvimento de uma aplicação web para armazenar informações que o protocolo HTTP não armazena. 2. Os cookies não são considerados melhores práticas para armazenar informações, pois podem comprometer a segurança da aplicação. 3. A aplicação de cookie é necessária, pois o protocolo HTTP não armazena informações de sessões web. Cada requisição é tratada de forma independente. 4. Aplicações web fazem uso de cookies como um token de autenticação ou uma espécie de mecanismo para armazenamento de dados. E aí ela pede a questão. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta entre falsos e verdadeiros, verdadeiros e falsos. Então, por que nós assinalamos a alternativa D? A primeira afirmação, pessoal, é falsa, porque os cookies, mesmo sendo mais visíveis e ativos durante a navegação do cliente, eles também desempenham um papel crucial no desenvolvimento e funcionamento da aplicação web, certo? Eles são mais visíveis e ativos durante a navegação do cliente. Então, tem que avaliar aí a questão do papel importante que ele tem no desenvolvimento e funcionamento das aplicações web. Por isso que o cookie não é só utilizado no desenvolvimento de uma aplicação web para armazenamento de informações que o protocolo HTTP não armazena.
certo? Então, consideramos falsa por conta disso. E a segunda é verdadeira, porque os cookies eles podem representar um risco à segurança da aplicação se não forem devidamente implementados. Eles podem ser alvo de ataques de segurança, como ataques de falsificação de cookies ou roubo de informações confidenciais se não forem protegidos adequadamente. E a terceira também é verdadeira, porque de fato a aplicação de cookies ela é necessária em casos porque protocolo HTTP é stateless, o que significa que não mantém informações de sessões entre as requisições. Ou seja, cada requisição é tratada de forma independente. Os cookies eles são utilizados para manter o estado de sessão do usuário. Então é por isso que é verdadeira. E a quarta também é verdadeira, porque as aplicações web são comum aí elas fazerem o uso de cookie para várias finalidades, como autenticação de usuário, armazenamento de preferências de usuário, rastreamento de sessões e personalização de conteúdo. Os cookies são frequentemente utilizados como tokens de autenticação para identificar usuários autenticados e como mecanismo para armazenar dados temporários no navegador dos usuários. Então, por isso que nós temos a alternativa D. Certo, pessoal? Então vamos lá. Questão 5. O aspecto fundamental do modelo interativo incremental é o fato da equipe de profissionais envolvidos com o desenvolvimento web poder definir um núcleo base das funcionalidades desejadas e ainda refinar e ampliar tal núcleo de forma que se obtenha o produto de software almejado. Consegue-se agregar elementos provenientes do modelo cascata com a abordagem interativa da prototipagem. Então vamos lá, a esse respeito, avalie as seções a seguir e a relação proposta entre elas. O modelo interativo incremental incorpora requisitos de segurança e de qualidade no momento da validação da entrega do software. Segundo, o modelo interativo incremental coíbe que funcionalidades possam ser divididas em partes menores ou interações. E as duas seções são falsas, pessoal. Vamos lá. Por quê? Por que as duas seções são falsas? A primeira é falsa porque o modelo interativo incremental é um dos processos recomendados para o desenvolvimento de aplicações web, porque permite incorporar requisitos de segurança e de qualidade à medida que o software é desenvolvido. Então, conforme você vai desenvolvendo o software, você vai implementando os requisitos do cliente, aquilo que é solicitado. Por isso que o modelo incremental ele é bastante utilizado, recomendado aí na aplicação web. E a segunda seção é falsa, porque no modelo interativo incremental as funcionalidades de fato são divididas em partes menores ou interações. Isso permite que a equipe de desenvolvimento para desenvolver testa e valida a parte específica do software em cada interação. Ou seja, cada parte do código ela é testada à medida que for desenvolvendo, em vez de esperar até o final do ciclo de desenvolvimento para entregar o produto completo. Esta abordagem, pessoal, ela facilita a identificação de problemas e incorporações de feedback do cliente ao longo do processo de desenvolvimento, porque cada processo que você faz, você mostra ao cliente e ele já te dá o retorno. E conforme ele te dá o retorno, o feedback, você já vai fazendo as implementações necessárias. Certo, pessoal? Então, por isso que a segunda asserção também é falsa, portanto, alternativa E. As duas asserções são falsas. Questão 6. A engenharia de software é a disciplina que estuda as ferramentas, técnicas e métodos utilizados pela equipe de desenvolvimento para a criação de um software. Assim, trata-se de um guarda-chuva que contempla diversas outras disciplinas, como modelagem de dados, UML, análise de negócios e requisitos. A partir do exposto, analisa as seções a seguir e a relação proposta entre elas. E aí a primeira seção vem: o modelo de entidade relacional MER representa
o modelo de dados que está diretamente associado ao negócio de qualquer empresa e é essencial para uma aplicação web ser desenvolvida, independentemente do banco a ser utilizado. Porque, segundo, no intuito de reduzir problemas durante a etapa de desenvolvimento de software, melhorando a qualidade de desenvolvimento, a linguagem UML é utilizada ao trazer diversas visões sobre a aplicação a ser desenvolvida, como interação do usuário e aplicação via caso de uso. Então aqui, pessoal, ele pede para você analisar as sessões anteriores e concluir se as duas são verdadeiras e se a segunda justifica a primeira ou não, e se uma das duas é verdadeira e a outra é falsa, e se ambas são falsas. Então aqui, por que que as duas sessões são verdadeiras, mas a segunda ela não justifica a primeira? Vamos lá nas acessões então. A primeira sessão, pessoal, ela é verdadeira porque o modelo de entidade nacional, ele realmente é importante para o desenvolvimento de uma aplicação web, independentemente do banco de dados que ele vai utilizar. E o MER, ele é uma representação gráfica dos relacionamentos entre entidades de um sistema e de como essas entidades se relacionam entre si. Ele é importante para entender a estrutura dos dados que serão manipulados pela aplicação e para projetar adequadamente o banco de dados que armazenará esses dados. Já a segunda também é verdadeira porque o ML é uma ferramenta amplamente utilizada no desenvolvimento de software para modelar sistemas de software. E ela fornece diferentes visões e perspectivas do sistema em desenvolvimento, que inclui interações dos usuários, casos de uso, diagrama de classe, entre várias coisas. E a OML, ela ajuda a reduzir problemas durante o desenvolvimento de software, que vai aí, por conta disso, melhorar a qualidade do processo, que vai fornecer aí uma representação visual clara e compreensível do sistema de desenvolvimento. Por sua vez, não vai justificar a primeira sessão, porque uma vez que trata de uma ferramenta diferente, que é o OML, ela não faz conexão direta com o uso do modelo de entidade de relacionamento, que é o MER. Embora ambas as sessões se refiram à importância de ferramentas e técnicas na engenharia de software, elas estão abordando aí aspectos diferentes do processo de desenvolvimento que não estão intrinsecamente relacionados entre si. Por isso que a segunda não vai justificar diretamente a primeira. Por isso que as duas sessões são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira, alternativa B. Vamos à questão 7. Após a década de 2000, houve uma revolução no desenvolvimento de software com funcionalidades como compartilhamento, interatividade, nuvem, que permite reformulações nos modelos de negócios e nos mercados, tornando-se, em muitos casos, as fontes de receitas mais atrativas da empresa. A partir do exposto, analise as seções a seguir em relação proposta entre elas. A afirmação 1 é a aplicação web em nuvem é uma aplicação que necessita basicamente de um navegador e acesso à internet, pois tudo é transparente para o usuário devido a uma boa parte da aplicação estar sendo gerenciada no servidor e não na máquina local do usuário. Porque as empresas começam a adotar essa estratégia de aplicação em nuvem, pois iniciam a era da comercialização de serviços e não de produtos aos usuários. Por exemplo, os streams de vídeo, por outro lado, permite que as equipes de desenvolvimento criem experiências ricas em front-end na interface do usuário. Analisando as sessões anteriores, conclui-se que aí ele pede para avaliar se as duas são verdadeiras, se a segunda justifica a primeira ou não, se uma com relação à outra é verdadeira e falsa, ou se as duas são falsas. E aí nós temos que as duas sessões são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. É a alternativa A.
Mas vamos avaliar aqui cada caso. Então, por que que as duas aqui vão justificar diretamente a primeira? A primeira é verdadeira porque ela vai descrever corretamente as características de uma aplicação web em nuvem. E essas aplicações, elas são executadas em servidores remotos e acessos através de um navegador web. Isso, pessoal, quer dizer que os usuários não precisam instalar nenhum software adicional em suas máquinas locais, além do navegador, o que torna a aplicação mais acessível e flexível. E, por sua vez, isso pode ser acessado de qualquer dispositivo com conexão à internet. Então, nós vimos aí um crescente aumento a partir dos anos 2000 das aplicações em nuvem. Tá, pessoal? Então, ao longo dessa década aí, a gente vê crescendo o servidor web, a aplicação em nuvem. É verdadeira. E também, pessoal, a segunda é verdadeira e justifica a primeira, porque ao explicar que as empresas estão adotando cada vez mais estratégias de aplicação em nuvem, ela explica diretamente isso, e com o surgimento da era da comercialização de serviços sobre produtos, as empresas estão buscando oferecer serviços mais personalizados e acessíveis aos usuários. As aplicações em nuvem permitem que as equipes de desenvolvimento criem experiências ricas em front-end. Realmente, isso quer dizer que nas interfaces dos usuários, o que torna esses serviços mais atrativos e fáceis de usar. Portanto, a necessidade de criar experiências de usuários atraentes e acessíveis impulsiona a adoção de aplicativos em nuvem, como descrito na seção primeira que nós vimos aí. Certo, pessoal? Então, na minha opinião, por isso que a segunda justifica a primeira aí de fato. Então, por isso que as duas seções são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. Certo? Então, vamos lá. Questão 8. Uma arquitetura de desenvolvimento de uma aplicação web no padrão, vem uma lacuna, é muito usado pelos desenvolvedores por separar o modelo de dados da visualização, melhorando principalmente a qualidade de modificações, atualizações de aplicação web, e opera como se fosse um sistema, vem outra lacuna, em que tudo fica armazenado no servidor e somente a visualização é enviada ao cliente. Nesse modelo de arquitetura, uma das vantagens é o A dos códigos, além de tornar a aplicação, vem outra lacuna, aí vem uma uma lacuna, entretanto, é o aumento de arquivos e passa à medida que a aplicação cresce. Aí ele pede, preencha as lacunas e assinalando a alternativa correta. Então, eu vou explicar aqui por que seria, o que seria cada coisa. O MVC. O MVC, pessoal, é Model View Controller, que é o padrão de arquitetura que é muito utilizado em desenvolvimento web. É um padrão que separa a aplicação em três componentes principais, que é o modelo, visualização e controlador. E o Thin Client, ele está se referindo aí a uma arquitetura em que a maior parte do processamento é feita do servidor, enquanto que o cliente, navegador web, recebe apenas a interface de usuário, interage com o servidor para buscar dados ou realizar ações. E o reuso, que é o caso do padrão MVC, em que facilita o reuso de código, uma vez que separa claramente as responsabilidades entre os componentes. E escalável, porque o modelo MVC permite escalabilidade e com isso é possível adicionar novos recursos ou fazer modificações na aplicação
sem afetar o restante do sistema. E a desvantagem, uma das desvantagens muito grandes do padrão MVC é o aumento da complexidade à medida que a aplicação cresce, o que pode resultar em um grande número de arquivos e pastas. Certo, pessoal? Então, essa é a justificativa aí para ser a alternativa A. E vamos lá, questão 9. Uma aplicação web equivale aos sistemas utilizados na prática pelos usuários da internet, como os mecanismos de busca, e-commerce ou grandes portais de conteúdo. Essas aplicações são executadas pelo usuário por meio do navegador web e ficam armazenadas em servidores web em ambientes distribuídos de rede de computadores. No que tange ao exposto, assinale a alternativa que apresenta corretamente uma vantagem de uma aplicação web. A. Uma grande vantagem é que atualizações podem ser realizadas pelo lado do usuário. B. Na aplicação web, o requisito de usabilidade deve permitir o uso fácil de aplicação. C. Uma característica negativa é incompatibilidade com alguns antivírus. D. Uma aplicação web pode ser usada via dispositivo móvel por meio de lojas de aplicação. E. Diferentemente de outras plataformas, aplicações web executam na web no desktop. Então vamos justificar cada uma dessas alternativas. A primeira alternativa ela não corresponde porque as atualizações de uma aplicação web geralmente são realizadas no servidor e não do lado do usuário. E a grande vantagem aí das aplicações web é que as atualizações são feitas centralmente no servidor e os usuários acessam automaticamente as versões mais recentes da aplicação quando a visitarem e sem a necessidade de atualizar manualmente. E a segunda, que é a B, na aplicação web, o requisito de usabilidade deve permitir o uso fácil da aplicação, ela é verdadeira porque a usabilidade é um requisito essencial para as aplicações usadas facilmente pelos usuários por meio de navegadores web comuns. E é fundamental que sua interface uma boa experiência ao usuário. E já a terceira, C, não corresponde também porque a compatibilidade com antivírus não é uma característica negativa das aplicações web. E, de fato, as aplicações web geralmente são mais seguras, pois os dados e a lógica do negócio residem no servidor e não no dispositivo do usuário, reduzindo a exposição aos malwares aí. E quanto a D, nem todas as aplicações web estão disponíveis como aplicativos móveis no lado de aplicativos. Embora muitas aplicações web possam ser acessadas em lojas e dispositivos móveis por meio de navegações web, nem todas são desenvolvidas como aplicativos nativos para serem baixados e instalados por meio de lojas de aplicativos. E algumas aplicações web podem não ter uma versão móvel dedicada a isso, ou podem não estar disponível como aplicativos na loja de aplicativos do dispositivo móvel. Certo, pessoal? Então você pode ter lá na internet, mas quando você acessa o Play Store, você não vai achar disponível para baixar. E quanto à alternativa E, diferentemente de outras plataformas, aplicações web executam na web e no desktop. É falso porque aplicações web são executadas, né, em navegadores web, depende da conexão com a internet para funcionar. Embora algumas tecnologias permitam a criação de aplicativos desktop baseados em web, a maioria das aplicações, pessoal, é projetada para ser executada em ambientes de navegador web. Elas são elas não são nativas do desktop e geralmente não funcionam em offline, a menos que seja desenvolvido especificamente para isso, como é o caso de alguns aplicativos aí que funcionam
offline. Então é isso, pessoal. Alternativa B, na aplicação web, os requisitos de usabilidade devem permitir o uso fácil da aplicação. Então deve ter uma certa facilidade aí na aplicação. Por isso, a alternativa B nessa questão 9. Vamos à questão 10, então. Existe um importante modelo de objeto para HTML, cujo papel é definir elementos HTML como objetos. Não obstante, esse modelo se ocupa ainda de determinar as propriedades para todos os elementos HTML, os métodos para todos esses elementos e ainda os eventos para cada um dos elementos HTML. Assinale a alternativa que descreve a denominação desse modelo. Então, vamos lá. Por que seria o DOM, alternativa C? Vamos à alternativa A. Peer-to-peer refere, pessoal, a uma arquitetura de rede onde os dispositivos se comunicam diretamente entre si, entre uma comunicação um com o outro, sem a necessidade de servidor central. E ele não está relacionado ao modelo de objeto para HTML. E a segunda, a B, é falsa, porque uma API define os métodos e procedimentos que um software pode utilizar para interagir com outros componentes de software. Embora o DOM possa ser acessado por meio de uma API, a API em si não é um modelo de objeto para o HTML. E o DOM é de fato o modelo de objeto para HTML mencionado na descrição, porque ele representa a estrutura hierárquica dos documentos HTML ou XML, o que permite que os programas manipulem a estrutura, estilo e conteúdo desses documentos de forma dinâmica. O DOM define cada elemento do HTML como objeto, proporcionando assim as suas propriedades, métodos e eventos. Portanto, é o DOM a escolha correta aí que descreve esse método. E a T é falsa porque a OSI é um modelo de referência para comunicação entre sistemas abertos e não está relacionado ao objeto HTML. E o TCP/IP, que é a alternativa E, é um conjunto de protocolos de comunicação usados para interconectar dispositivos em redes de computadores e não é um modelo de objeto HTML. Certo, pessoal? Então, por isso, alternativa C, o DOM, Document Object Model. Então, vamos à questão 11. Uma aplicação web é diferente de um site. Aí vem uma lacuna. Nesse tipo de site, o conteúdo é um arquivo ou documento pré-formatado, em que normalmente o conteúdo inteiro está presente nas marcações em HTML denominado, sendo que inexistem demais informações carregadas de outros documentos ou de outras bases de dados. Por outro lado, uma aplicação web se notabiliza pela construção dinâmica de conteúdo, com dados oriundos de um banco de dados, com base na do usuário, com as páginas acessadas via browser. Assinale a alternativa que preenche as lacunas corretamente. A. Estático, tags, interação. B. Dinâmica, SQL, fidelidade. C. Dinâmico, cookies, atividade. D. Estático, NFT, programação. E. Dinâmico, boot, recorrência. Então, vamos lá, pessoal, para a gente entender cada coisa aqui. A é verdadeiro porque um site estático ele é composto por arquivos de HTML pré-definidos que não mudam de acordo com as interações do usuário. Então, não importa o que o usuário vai usar ali na implementação, ele não vai mudar, ele vai continuar a mesma coisa. E o conteúdo completo geralmente é presente nos arquivos HTML. Não há necessidade de carregar dados adicionais de outros documentos ou bases de dados. E as tags, elas são elementos do HTML. Elas são usadas para estruturar o conteúdo de uma página da web, pessoal. Elas que são a linguagem principal para o HTTP transformar em informação para nós. E por outro lado, uma aplicação web ela é dinâmica
com o conteúdo que pode ser atualizado ou modificado com base na interação do usuário. Portanto, é a alternativa A que preenche as lacunas corretamente e prática uma aplicação web. E a B, pessoal, embora uma aplicação web dinâmica possa usar o SQL para acessar e manipular dados em um banco de dados, a SQL não é uma descrição adequada das marcações HTML usadas em um site estático. Então, as marcações aí, o que seria adequado é usar as tags. E a C é falsa porque os cookies podem ser usados para rastrear a atividade do usuário em uma aplicação web, mas eles não são uma característica distinta entre um site estático e uma aplicação web. Então, por isso que não pode ser. E na D tem a questão do NFT, que são tokens não fugíveis. Não está relacionado à construção de sites estáticos ou aplicativos da web, porque, além disso, né, embora a programação seja parte importante tanto de sites quanto de aplicações web, não é uma diferença distintiva entre os dois, certo? Então, por isso que o NFT a gente pode descartar. E quanto aos boots, eles podem ser usados em sites e aplicações web, mas não são uma característica fundamental que diferencia os dois aí. Além disso, recorrência não é uma descrição adequada de interação dinâmica do usuário com a aplicação web. Por isso que aí a gente pode descartar. Certo, pessoal? Então, alternativa A, estático, tags e interação, na questão 11. Vamos à questão 12. A conveniência de poder acessar os mais variados serviços por meio de um browser comum, como o Google Chrome, Microsoft Edge e o Mozilla Firefox, explica a grande aceitação das aplicações web junto aos usuários, seja em ambiente doméstico, profissional ou acadêmico. O fato é que, para um funcionamento a contento, uma aplicação web é dependente do web, as requisições realizadas pelos usuários. Aí pede a questão 12. Assinale a alternativa que indica outro aspecto também determinante para o correto funcionamento de uma aplicação web. Seria o bloqueio de hardware na alternativa A? B. Portas USB em hub próprio? C. Software de emulação? D. Que é a alternativa correta, protocolos e método HTTP? E. Mineração de criptoativos? Analisando aqui cada uma das alternativas, alternativa A. Ela é falsa porque o bloqueio de hardware não é um aspecto determinante para o correto funcionamento de uma aplicação web, tá, pessoal? Ela não está diretamente relacionado à aplicação web. E o bloqueio de hardware refere-se à restrição de acesso ou uso de dispositivos físicos, como computadores, smartphones, tablets, e por motivos de segurança, gerenciamento de recursos ou políticas de uso. E, no entanto, o funcionamento de uma aplicação web, ela vai depender principalmente de comunicação entre cliente, que é o navegador, e o servidor web, por meio da internet, e não está relacionado diretamente ao hardware específico usado pelo usuário. E quanto a B, as portas USB em um hub próprio também não são aspectos determinantes para o funcionamento de uma aplicação web, porque as portas USB elas são usadas para conectar dispositivos periféricos a um computador ou dispositivo móvel e não tem relação direta com a comunicação entre o cliente e o servidor web. E a C vai ser falsa porque o software de emulação que permite que um sistema operacional ou ambiente de hardware seja executado em outro sistema operacional ou hardware não são essenciais para o funcionamento de uma aplicação web. Embora possam ser úteis para desenvolvedores que desejam testar sua aplicação em diferentes ambientes, eles não são
um aspecto crítico para a operação normal de uma aplicação web. E a D, que é aí protocolos e métodos de HTTP, ela vai ser verdadeira porque, como mencionado agora mesmo, os protocolos e métodos de HTTP são fundamentais para o funcionamento de uma aplicação web. O HTTP é o protocolo padrão usado para a comunicação entre o cliente, que é o navegador, e o servidor web na internet. E os métodos HTTP, como GET, POST, PUT e DELETE, são usados para solicitar e manipular recursos no servidor. Portanto, pessoal, entender e implementar corretamente os protocolos e métodos HTTP é muito importante para garantir o funcionamento adequado de uma aplicação web. E aí, a mineração de criptoativos, embora seja uma atividade realizada em computadores, não é um aspecto determinante para o funcionamento de uma aplicação web. A mineração de criptoativos envolve resolver problemas complexos para validar e registrar transações em um blockchain, geralmente requerendo poder computacional significativo. E com isso, essa alternativa, ela não está diretamente relacionada à operação ou funcionamento de uma aplicação web padrão, que depende principalmente da comunicação entre o cliente e o servidor web. Certo, pessoal? Com isso, alternativa D na questão 12, protocolos e métodos do HTTP. Questão 13. Por sua natureza constitutiva, as aplicações web são consideradas aplicações com múltiplas camadas, por vezes denominadas aplicações com N camadas, e a ideia subjacente é a de dividir funcionalidades em camadas, no sentido de expressarem agrupamentos lógicos e separados dessa funcionalidade. Embora nada impeça que todas as camadas estejam presentes no mesmo computador, o mais comum é que aplicações web se distribuam em máquinas separadas. Levando em consideração o texto apresentado e o material, Ajax, Higgs, Internet Application e Desenvolvimento Web para programadores, identifiquem verdadeira ou falsa as afirmações a seguir. A instância que mantém os dados da aplicação é a camada inferior. 2. A lógica do negócio é implementada pela camada intermediária. 3. A camada superior também pode ser chamada de camada do cliente. E 4. A camada intermediária impõe as regras do negócio junto aos clientes. Então, aqui assinale as alternativas que apresentam a sequência correta entre verdadeiras e falsas. Então, a sequência correta é a alternativa C. Todas as afirmações são verdadeiras. Mas vamos ver por que são verdadeiras. A primeira é verdadeira, pessoal, porque nas aplicações web com múltiplas camadas, a camada inferior geralmente corresponde à camada de dados ou persistências. Nela, dados são armazenados e gerenciados e podem ser um banco de dados ou qualquer outro sistema de armazenamento de dados. E na segunda, também vai ser verdadeira, porque a camada intermediária, também conhecida como camada de negócios ou camada de lógica de aplicação, ela é responsável por implementar a lógica do negócio da aplicação. Nessa camada, são realizadas operações como validação de dados, processamento de regras de negócio e coordenação das interações entre camadas de apresentação e a camada de dados. Na terceira, vai ser verdadeira porque a camada superior do usuário é uma camada que é responsável por apresentar informações ao usuário e coletar entradas por meio de uma interface gráfica, como o navegador da web. Por isso, é comum chamar essa camada de camada do cliente, pois é onde ocorre a interação direta com o usuário final. E a quarta é verdadeira porque as regras de negócio são definidas
com base nos requisitos do sistema e são executados pela camada intermediária para garantir que as operações de aplicação sejam realizadas de acordo com essas regras. E o papel da camada intermediária é fornecer aplicando as regras de negócio conforme for necessário aí fazer. Certo, pessoal? Por isso, alternativa C, todas as afirmações são verdadeiras. Vamos à questão 14. Os componentes da popular arquitetura MVC para aplicações web são o model, que se constitui como a parte, e vem uma lacuna, da aplicação gerenciando o comportamento dos dados, mediante regras de negócio, lógica e funções. O view, como saída destinada a, vem outra lacuna dos dados, e outra lacuna que faz a mediação entre o model e o view, portanto, entre a entrada e a saída dos dados. Assinale a alternativa que preenche as lacunas corretamente. Mas então, pessoal, portanto, a alternativa C, lógica, representação e controller. Por quê, pessoal? Então, model é a parte lógica da aplicação que gerencia os dados e a lógica dos negócios. E ele representa o estado da aplicação e ele é responsável por acessar e manipular os dados do banco de dados, aplicando regras de negócio e a lógica específica. E a view, ela é a representação visual dos dados para o usuário e é responsável pela apresentação dos dados de maneira formatada e compreensível. Geralmente, ela consiste em páginas HTML, mas pode incluir outros elementos visuais, como CSS, JavaScript, para melhorar a experiência do usuário. E o controller é o componente responsável por fazer a medição entre o model e o view. E ele recebe as requisições do usuário, interage com o model para obter os dados necessários e então passa esses dados para o view para que sejam apresentados ao usuário. Também pode processar entradas do usuário e tomar decisões com base nelas, que são as camadas anteriores. Certo, pessoal? Então, por isso que a parte lógica, representação, quem faz a representação é a view, também o controle aí em seguida. Então, vamos lá, questão 15. Os comércios eletrônicos são negócios de lojas virtuais disponíveis na web a qualquer usuário que deseja comprar algo, como roupas, perfumes, equipamentos eletrônicos. O desenvolvimento de uma aplicação de comércio eletrônico incorpora linguagem de programação para web, banco de dados, design de páginas, navegabilidade e usabilidade de cores. Em relação às camadas associadas a uma aplicação web, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, a camada de apresentação é a interface de usuário de aplicação web. Segundo, a camada conhecida como lógica faz o gerenciamento dos dados. Terceiro, os dados são armazenados na camada de banco de dados. Quarto, qualquer aplicação é independente de tecnologia do lado do servidor e do cliente. Aí está correto o que se afirma em. No caso aqui, pessoal, é a C 1 e 3 apenas. Por quê, pessoal? Deixa eu colocar aqui nas afirmações para vocês não se perderem. A primeira aplicação web que é realmente responsável por apresentar os dados ao usuário final de uma forma compreensível e interativa. E a camada da apresentação, ela inclui todos os elementos visuais de interface dos usuários, como páginas web, formulário, botões, menus, entre outros componentes que permitem aos usuários interagir com a aplicação. Portanto, a afirmação é verdadeira porque a camada de apresentação realmente corresponde à interface de usuário da aplicação. E a segunda é falsa, porque a camada de lógica ou camada de controle, na verdade, coordena a interação entre a camada de apresentação view e a camada de dados model, mas não realiza diretamente o gerenciamento dos dados. E a terceira é verdadeira porque os dados
são armazenados na camada de banco de dados em uma aplicação web. E os bancos de dados que são responsáveis por armazenar informações importantes para a aplicação, como dados de usuário, conteúdo do site, transações financeiras, entre vários outros conteúdos. E a quarta, por exemplo, a aplicação da camada mais profunda geralmente é associada ao banco de dados e não depende diretamente do lado do cliente. E essa camada, ela é responsável por armazenar e gerenciar os dados da aplicação, como registros de usuários, informações de produtos e configurações do sistema, entre outros. Por isso que não está de acordo. Por isso nós temos aí a alternativa C, 1 e 3 apenas. Agora, para finalizar a questão 16, uma aplicação sendo executada a partir do protocolo vem uma lacuna, deve, de alguma forma, manter o controle das informações. Essa é a razão pela qual os malacunas são amplamente empregados na internet. Afinal, eles se mostram importantes e absolutamente necessários para o funcionamento das mais variadas aplicações, uma lacuna no mundo afora. Assinale a alternativa que preenche as lacunas corretamente. Por que a B, HTTP, cookies e web? E as outras não têm a ver com o sentido aí da alternativa. Porque, pessoal, HTTP é o protocolo que é amplamente utilizado para a comunicação entre o cliente, que é a parte do navegador, e o servidor da web. E ele é importantíssimo para o funcionamento das aplicações web, pois que permite que os navegadores solicitem recursos, como as páginas web, aos servidores e recebam as respostas correspondentes. E os cookies são pequenos arquivos de texto armazenados nos dispositivos dos usuários e que são amplamente empregados na internet para diversas finalidades, como armazenamento de informações, preferência dos usuários, dados de autenticação, entre outras coisas que podemos usar. E os cookies são fundamentais para manter o controle das informações durante a navegação em uma aplicação web. E a web, no final, porque as aplicações web são aquelas acessadas por meio de navegadores web executadas na World Wide Web. E elas são amplamente utilizadas em todo o mundo para variedade de finalidades, desde sites de comércio eletrônico até aplicativos de mídia social e serviços de e-mail. Certo, pessoal? Então, por isso que a alternativa B, HTTP, cookies e web. Então, por hoje é só, pessoal. Agradeço a atenção de todos, espero ter ajudado e até a próxima.